Prezados, bom dia, sejam bem-vindos a esta Superintendência Regional de Polícia Federal. A seguir daremos início à entrevista coletiva que tem por objeto a 70ª fase da Operação Lava Jato, denominada Operação Ébolo, desencadeada nesta manhã pela Polícia Federal. Solicitamos a todos, como já é de praxe, identificar e se informarem qual veículo de comunicação representam antes de fazerem suas perguntas. À mesa, apresentamos as seguintes autoridades: o Superintendente Regional da Polícia Federal no Paraná em exercício, delegado Sérgio Eduardo Busato; o delegado regional da Investigação e Combate ao Crime Organizado, Ricardo Hiroshi Shida; o delegado de Polícia Federal, coordenador da presente fase da Operação Lava Jato na PF, Vinícius Possamay Bella; o procurador da República, Marcelo Ribeiro, e o procurador da República, Ataíde Ribeiro Costa. Com a palavra, o superintendente regional, o delegado Sérgio Busato. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Satisfação receber os profissionais de imprensa aqui, a quem de imediato agradeço a cobertura e o empenho que vocês fazem constantemente junto aqui aos trabalhos da Força Tarefa da Lava Jato. Queria parabenizar a Força Tarefa por mais essa fase, a 70ª fase da Operação Lava Jato, 13ª esse ano. Nesse momento foi denominado de Operação Óbolo, né? A gente tem aqui como objeto da deflagração a coleta de elementos de prova de crimes de corrupção, crime de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os fatos estão vinculados a negócios jurídicos da Diretoria de Abastecimento da Petrobras, né, e a sua gerência de afretamento, negócios vinculados a afretamento de navios, como vocês verão mais detalhadamente a seguir aqui na coletiva. Vocês vão ver a gravidade desses fatos que estão sendo investigados, como esses fatos afetam a livre concorrência, como essa reserva de mercado prejudica a entrada de novas empresas atuando aqui no Brasil, como prejudica o crescimento de empresas nacionais e os reflexos disso na economia. Tá? De pronto, eu parabenizo, então, mais uma vez, o Ministério Público pela condução dessa investigação. A polícia, ela entrou, nesse caso, nesse momento da fase ostensiva, né, um apoio operacional no cumprimento das medidas de busca e apreensão. Não houveram medidas de prisão nesse momento. Até agora a gente não tem nenhuma notícia de prisão, seja em flagrante ou de outra natureza. O delegado Vinícius, que está compondo aqui a mesa, é o responsável pelo cumprimento das medidas de polícia judiciária hoje. Ele vai especificar para vocês qual foi o papel da polícia nessa deflagração, e na sequência o Ministério Público vai passar para vocês os detalhes, né, mais específicos da investigação. Tá bom? Então, de imediato, passo a palavra para o doutor Vinícius. Bom dia. A Polícia Federal deflagra hoje a 70ª fase da Operação Lava Jato. São medidas de busca e apreensão em empresas que operavam como intermediários na contratação de afretamentos de navios para Petrobras. Esses contratos eram vinculados à Diretoria de Abastecimento, e desde as primeiras medidas que a Operação Lava Jato adotou,
foram sendo colhidas informações e provas de que os contratos de afretamento, de alguma forma, faziam parte de esquemas de corrupção. Existe bastante informação que demonstram esses esquemas. Alguns investigados colaboradores confirmaram as fraudes, os esquemas, e forneceram também provas e restituíram valores decorrentes dessa corrupção. Em resumo, em troca de propina, empregados vinculados à diretoria de abastecimento e algumas gerências subordinadas, eles forneceriam informações privilegiadas para que a captação de negócios de grandes armadores ela fosse facilitada. Empresas intermediárias recebem comissões por essa aproximação entre a Petrobras e os grandes armadores. E o interesse em comissões é que teria levado à corrupção dos agentes públicos. Foram cumpridas medidas em 4 empresas, na residência de um ex-funcionário da Petrobras e em residências de pessoas, diretores dessas empresas que são suspeitas de participar do esquema de corrupção. As medidas se deram dentro da normalidade e estão sendo, o resultado será informado posteriormente no inquérito instaurado. Eu passo a palavra ao Ministério Público Federal, que vai detalhar alguns dados mais precisos da operação. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Polícia Federal por mais esse trabalho. É um trabalho de equipe, é uma união de esforços, e a gente acrescenta nessa união de esforços a Receita Federal, que faz com que tenhamos condições todos em um trabalho de time, de equipe, de combater esse mal que tanto assola o nosso país, que é a corrupção. A fase de hoje ela tem por objeto contratos de afretamento de navios. Esse é o segundo caso investigado na Operação Lava Jato envolvendo contratos de afretamento. O primeiro grande case em relação a isso envolveu armadores gregos em um grupo comandado por Constantino Kotronax, Eni Royer, e com participação também de Ney Suassuna, que já foi denunciado em 16 de julho desse ano, com apontamento de mais ou menos 17 milhões de propina e comissões ilícitas em relação a esses contratos. O que são esses afretamentos? Esses afretamentos decorrem da necessidade da Petrobras de ter navios para o transporte marítimo dos seus produtos, sejam eles petróleo e derivados. Esses contratos são firmados pelo Departamento Logístico, vinculado à diretoria de abastecimento. A operação de hoje ela tem por alvo empresas relacionadas a shipbroking, que são as empresas de corretagem, são intermediários desses contratos, e também uma empresa que mexe, detetora de armação de navios, que é o caso da Maersk. Em relação às empresas intermediárias, objeto da investigação de hoje, destacam-se a TAD Maritime e a Ferchem. Dentre as provas coletadas na investigação, chama a atenção um celular apreendido na Operação Politeia, efetuada em 2015 pelo Supremo Tribunal Federal, que foi compartilhado com o Ministério Público. Esse celular pertencia ao ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Cláudio Genu. Nesse celular foram encontradas conversas, diálogos, em que demonstravam um esquema de corrupção na área de afretamento de navios que vigia sob o controle de Genu, Eduardo Altran e Paulo Roberto Costa. O objetivo era direcionar contratos para algumas empresas, entre elas TAD e Ferchem Marítimo. Chamou a atenção à investigação um diálogo mantido por João Cláudio Genu com Gustavo de Sá
sócio dono da TAD Marítima. Nesse diálogo, Genu fala da estruturação da diretoria de abastecimento, notadamente a área de afretamentos, após a saída de Paulo Roberto Costa, o que nos chama a atenção para uma possível atualidade do esquema. Essa conversa, Genu diz a Gustavo de Sá que ele e Niterói ficariam bem. Niterói é um codinome usado para se referenciar a Pedro Blitz, dono da Fashion. A investigação colheu ainda elementos que Gustavo de Sá, da TAD Marítima, se reunia por várias ocasiões com Eduardo Altran, já investigado, e que era o gerente-geral marítimo, e posteriormente o gerente executivo de logística da Petrobras, e encontros fora da sede da Petrobras com a realização de almoços, por exemplo. Há indícios de envolvimento também de Gustavo de Sá em esquema de corrupção na área de bunker, envolvendo a Tsakos. A Tsakos é uma empresa grega que já é objeto de investigação, e contratos de afretamento com indícios, evidências de corrupção envolvendo a Tsakos já foram denunciados em julho desse ano de 2019. Outra empresa investigada, como colocado aqui, é a Fashion. A Fashion pertence a Pedro Rodolfo Blitz. Pedro Blitz era conhecido, como já dito, como Niterói, nessas conversas mantidas entre Gustavo de Sá e João Cláudio Genu. Foram apresentados indícios de que Dalmo, um ex-gerente de afretamento de navios, também já denunciado por lavar dinheiro de verbas oriundas de corrupção nos contratos de armadores gregos, que Dalmo mantinha com a Tsakos uma relação de aproximação espúria. E Dalmo Monteiro, por diversas ocasiões, ele recomendava a armadores que contratassem a Fashion. Inclusive, ele chegou a fazer encontros em Londres com armadores gregos recomendando a contratação das empresas de Pedro Blitz. Tanto Dalmo, tanto Pedro Blitz quanto Rodolfo Blitz, da Fashion, bem como Gustavo de Sá, da TAD Marítima, mantinham contas offshores do exterior e elas foram objeto de descarte nos últimos anos. Essas contas são objeto de investigação porque possivelmente podem ter sido utilizadas para o pagamento de propinas. As investigações estão aprofundando em relação a essas empresas, e o que nos chama a atenção na área fim da Petrobras é que desde o afretamento dos navios, o seu abastecimento, até mesmo a carga que ele transporta, há indicativos de que ocorreram esquemas de corrupção. Isso é muito sintomático, e a investigação vai cuidar disso e vai se aprofundar nesses esquemas de corrupção. Eu vou passar a palavra ao Dr. Marcelo, que vai falar sobre os indicativos que nos levaram à busca e pressão na Maersk e empresas relacionadas a essa investigação também. Bom dia a todos. Assim, só para fazer um esclarecimento, assim, essa questão do broker, né? O broker é um corretor. No caso da navegação marítima, a gente está falando de um serviço altamente especializado. A gente não pode demonizar o exercício de uma profissão. O que cria o problema, no caso do broker, é o direcionamento de contratos, é o pagamento de comissões ou vantagens indevidas para obter informação privilegiada e beneficiar algumas empresas. A situação que ensejou as buscas no caso da Maersk, para além desse direcionamento de contratos, a gente conseguiu verificar, e isso é unânime em todos os que foram ouvidos ao longo da instrução do inquérito, que foi muito bem conduzido pela Polícia Federal até esse momento que descadeou as buscas, que a Maersk optou pela contratação de um broker totalmente inexperiente, sem qualquer vínculo prévio com a atuação no setor. E por que uma empresa tão grande faria algo, vamos dizer assim, inábil, por assim dizer? A gente volta às origens da Operação Lava Jato para poder compreender isso. Na verdade, um dos anexos do Paulo Roberto Costa, na sua colaboração, ele mostra uma parceria com esse corretor, por assim dizer, da Maersk, e que ele recebia a comissão, que seria em tese legítima de brokeragem, ou seja, a comissão dele enquanto corretor, e a dividia com Paulo Roberto Costa, que fornecia informações privilegiadas
favorecia a empresa a posicionar melhor os seus navios e a fazer os melhores contratos com a Petrobras. Para além do Paulo Roberto Costa especificamente, há elementos, e isso é o objeto do aprofundamento que se pretende fazer agora com a fase de hoje, de que ele contava com o suporte técnico da gerência, e especificamente na pessoa de Eduardo Altran. Fica muito claro também que uma empresa desse tamanho não cometeria uma irracionalidade econômica. Nós temos elementos que a Maersk pagava, vamos dizer, essa comissão dobrada. Por que a comissão dobrada? Ou seja, pagar 2 vezes o valor da comissão. Primeiro porque ela tinha que pagar alguém para fazer o serviço de fato, e a outra para conseguir as vantagens indevidas. E isso também vamos dizer assim, é um alerta, é um sinal que nos despertou a atenção e forçou as medidas agora. Para além do esclarecimento da dinâmica, atendendo aos questionamentos dos senhores, eu acho que é muito importante a gente destacar, em relação à fase de hoje, que, como o Dr. Ataíde mencionou, houve elementos oriundos de buscas feitas no Supremo. Eu já mencionei aqui agora que parte do que nós temos são resultados de anexos de colaboração premiada, também corroborados por outras buscas, inclusive buscas de planilha do Paulo Roberto Costa com os valores recebidos pela Maersk, no caso especificamente. Por que eu estou destacando tudo isso? Para mostrar o seguinte, além das novas frentes de investigação permitirem a abertura de novos casos, e esse ano foi um ano que isso ocorreu simplesmente 13 vezes com a fase de hoje, nós estamos agora mais municiados para examinar o passado. Nós vamos atrás ainda de anexos que não foram devidamente resolvidos, né? Esse é um anexo lá do começo da operação e que não tinha sido explorado pela falta de informação que agora nós temos. Então nós vamos dar continuidade aos trabalhos com novas frentes, com o resgate de questões muito relevantes que até o momento não foram exploradas, e aqueles que, sabendo disso, que foram de alguma forma afetados ou que participaram disso, são incentivados a tentar resolver o quanto antes a sua situação com a justiça. Bom dia a todos. Como de praxe, antes de passar as perguntas, eu vou dar uma contextualização da Operação Lava Jato e trazer o conjunto de informações, especialmente em números, porque eu acho que é importante para informação da sociedade e também para ajudá-los na formulação de outras questões. Quando a gente fala em números da Lava Jato, os números eles são sempre impressionantes, né? Só esse ano foram 13 fases, totalizando aí 70 fases em 5 anos. Em termos de mandados expedidos pela Justiça Federal, foram 252 mandados, dentre eles 236 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão temporária e apenas 6 mandados de prisão preventiva, né? A quantidade baixa de prisões preventivas e temporárias também se deve, logicamente, a essa questão trazida pelo Ministério Público, muito bem passado, que hoje a gente vai tratando de fatos resgatados do início da operação. Quem já brincou de montar quebra-cabeças sabe muito bem que o início da montagem do quebra-cabeça você começa pelos cantos, pelas partes de baixo, pela parte de cima, pelas laterais, e conforme você vai recolhendo mais peças, vai ficando mais fácil de achar as próximas peças. Então, nesse contexto, hoje fica mais fácil de entender informações que no começo da Operação Lava Jato não era possível. Vai fazer praticamente 1 ano, vai completar que a nova equipe na Superintendência da Polícia Federal no Paraná assumiu. A gente pode ficar feliz também, né, que foram 13 fases, pôde-se dar continuidade aos trabalhos e o combate à corrupção, mesmo com faces novas, tanto da parte do Ministério Público quanto da parte da polícia. Isso demonstra continuidade de trabalho, institucionalização do serviço público do combate à corrupção, que permite criar um ambiente mais saudável, né, econômico, na vida da população, e no retorno da própria sociedade num serviço público. Então você pega só em termos de números, a gente continuando,
os contratos tratados apenas nessa fase, nessa operação, eles, pelo que me chegou aqui, eles somam em torno de 6 bilhões de reais, os contratos, não as propinas, né? Fala assim, o que representa 6 bilhões de reais de propina, porque normalmente na Lava Jato se trata da comissão entre 1% e 3%, a gente está falando de propinas na esfera de 60 milhões de reais para privilegiar uma determinada empresa ou uma determinada área de atuação. Você fala assim, em 6 bilhões de reais hoje para o Brasil, ele representa quase 3 meses do pagamento de Bolsa Família, que hoje está na média de 2,5 bilhões por mês, aproximadamente. E se pensar numa população, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento Social, uma população que praticamente 75 milhões de pessoas cadastradas no Bolsa Família, ou 27 milhões de famílias atendidas, a gente está falando de quase 1 em 3 brasileiros está cadastrado no Bolsa Família conforme dados oficiais. Então, essa luta no combate à corrupção de um caso aqui, olha o volume que pode representar. 3 meses de pagamento de benefício social é muita coisa. Então, é repetitivo, às vezes é cansativo, às vezes é antigo, mas é a continuidade do trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Receita Federal, limpando a parte da corrupção, torna o nosso país mais transparente e mais capaz de se resolver como um país sério e digno para a gente, para os nossos filhos e para as futuras gerações. Então, esse é o contexto base de Operação Lava Jato e dessa operação que eu gostaria de deixar bem assentado aqui com vocês, profissionais da imprensa, que também são peça fundamental para a continuidade e melhora do nosso serviço, tanto para a gente quanto para as nossas próximas gerações, pelo que eu agradeço a paciência e trabalho de vocês continuamente. Bom, obrigado. Agora podemos passar às perguntas, doutor Paulo. Passaremos agora às perguntas. Bom dia, André Torrente do Valor Econômico. Eu tenho várias perguntas. Vamos lá, eu queria saber, alguns crimes que estavam no release remontam a 2004. Eu queria saber se alguns crimes são prescritos já. Ao mesmo tempo, alguns contratos vi que tem vigência até 2020. Queria saber com quais empresas e quais são esses contratos. Foram citadas 4 empresas pelo delegado, se não me engano. Queria saber quais são: a Maersk, a Tide Maritime, a Frechen. Queria saber qual que é a quarta. Também sobre as contas no exterior. Onde estão essas contas? Quantas contas são e de quem? A quem pertence? E queria saber se esse cálculo da propina paga em cima dos 5 bilhões, que seria de 60 milhões, é um cálculo aproximativo ou é mais, tem algum dado mais preciso, assim, ou é uma estimativa por causa da comissão? Obrigado. Em relação aos afretamentos, na denúncia já apresentada em 16 de julho desse ano, o Ministério Público apontou que as propinas em razão desses contratos eram ocorrer de forma mensal. Então, um contrato de afretamento que iniciado, por exemplo, no ano de 2009, ele às vezes ia até 2013, e às vezes ia até 2015. E a gente já viu contratos, por exemplo, em vigor, que vão até 2028. E a sistemática ele ficou muito bem demonstrado que existia uma mesada decorrente desses afretamentos, em que todo mês Paulo Roberto Costa recebia valores de propina em razão de navios afretados. Então, no caso de hoje, a gente vê, por exemplo, contratos que foram iniciados em 2014, em 2004 ou 2006, mas que, por exemplo, em relação à Maersk, são contratos que a gente está apurando de 2006 até mais ou menos 2014, ou seja, são propinas mensais e corrupções mês a mês para manter a atualidade do esquema criminoso. Então, nós estamos bem confortáveis com relação a isso. Com relação aos contratos em vigor que o senhor colocou, existem contratos intermediados pela Tide e pela Frechen que vão até 2020, alguns até 2027, alguns até 2028. São contratos em que essas empresas são intermediárias
nesses afretamentos e que ainda estão em vigor e que as investigações, a exemplo do que ocorreu no fato já denunciado em relação a de sacos, ela apura se há pagamento de propinas e se existe esse pagamento de propina, de que forma que é. Então, estamos aprofundando esses fatos. Nos chama muita atenção essa corrupção na área fim da Petrobras. Nós já delineamos corrupção nos afretamentos, no abastecimento dos navios e na carga pelos navios transportados, que seria o petróleo e derivados. É muito sintomático e vamos aprofundar. Com relação às informações envolvendo o Descartes, de conta exterior, os sócios da TAID, Gustavo de Sá, bem como os sócios da FECHEM, Pedro Blitt e Rodolfo Blitt, fizeram a Descartes. Gustavo de Sá declarou 18 milhões de reais mantidos no exterior, Pedro Blitt declarou 31 milhões de reais mantidos no exterior e Rodolfo 6 milhões de reais mantidos no exterior. Só um acréscimo em relação à quantidade de empresas, talvez a divergência se dê pelo fato de ter mencionado, são 3 grupos econômicos, então são 4 CNPJs, é só isso, essencialmente são os 3 grupos econômicos envolvidos. Bom dia a todos. São 2 questões, basicamente. A participação melhor do Genu, ex-tesoureiro do PT, o que vocês acharam, de que forma ele participou, intermediou, o que exatamente ele fazia. E como a Petrobras, ela tem navios próprios, precisava fretar mais navios, isso era uma prática habitual, e de repente uma companhia tão grande, são poucas companhias que fazem fretamento de navio no mundo, então por que elas precisavam pagar a propina para isso? Eu queria que você explicasse um pouco melhor como funcionava esse afretamento, por que ele era necessário. Em relação ao João Cláudio Genu, as investigações apuram que ele era o ex-tesoureiro do Partido Progressista. Isso nos chama muita atenção, que um ex-tesoureiro de um partido estaria dando pitaco, vamos dizer assim, em contratos da Petrobras. Ele gerenciava um esquema de corrupção na área de afretamento de navios. Ele era responsável por coletar valores, segundo as investigações, e mantinha com Eduardo Altran e Paulo Roberto Costa uma interlocução para ter consciência total das demandas da Petrobras e quais contratos seriam celebrados. Chama a atenção uma das mensagens que ele, inclusive, diz ao empresário da TAID que era só ele observar o mapa de demandas da Petrobras, ou seja, a Genu tinha em suas mãos a demanda da Petrobras na área de fretamentos. E é muito suspeito que o empresário de uma empresa shipbroking mantenha interlocução com Genu para tratar de assuntos relacionados a fretamentos, e ainda ouvi deste que, após a saída de Paulo Roberto Costa, ele e o seu concorrente ficariam bem nesses contratos. Isso para a gente é altamente suspeito, e considerando o histórico de Genu, de já ser um condenado do mensalão e da própria Operação Lava Jato, é um indicativo de que esses contratos também foram celebrados em um ambiente de corrupção. Com relação aos afretamentos, há necessidade, sim. A despeito da Petrobras ser muito grande, todo o volume de negócios feito por ela exige essa contratação. Por que ainda, assim, então, em princípio, já há necessidade, mas a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso. Há necessidade de contratação, mas apesar de terem poucos competidores, qualquer informação privilegiada favorece e torna a concorrência ainda mais desleal. Você, vamos dizer, aniquila o ambiente competitivo. Por que você é um grande player e ainda, vamos dizer assim, aniquila o mais fraco? Para você evitar um novo entrante, você gera um cenário anticompetitivo. E não podemos esquecer aí o papel do intermediário, do atravessador. São poucos armadores, são poucos afretadores, mas são vários brokers, são vários corretores. Se você tem um acesso privilegiado, vai passar por ele. Então, assim, a gente está num ambiente, enfim, se detectou na investigação, num ambiente de corrupção burocrática, corrupção dentro da estrutura. Se você tem um parceiro preferencial, não necessariamente, no caso aqui a gente acabou vendo um armador envolvido, mas não necessariamente os armadores estão envolvidos, a gente está falando do intermediário atravessando o negócio.
E quanto à questão da necessidade, enfim, ela existe. Agora, a gente não pode desprezar, e isso é uma frente de investigação não apenas nos casos dos afretamentos, mas até em outras operações, até de compra e venda de combustível, para que se tenha ideia, existe a possibilidade de demandas infladas, existe a possibilidade de que setores responsáveis pela logística, responsáveis pela compra e pela venda de combustíveis, apresentarem de modo artificial demandas e, com isso, atender a interesses de terceiros. Alguma pergunta a mais? Se não encerramos, podemos encerrar a coletiva? Neste momento, encerramos a presente entrevista coletiva, que teve por objeto a 70ª fase da Operação Lava Jato, denominada Ébolo. Bom dia a todos.